Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui no nosso Pode Falar. Eu, Carlos Nilson Finaroca, Enzo, Bianca, e hoje com a presença de um símbolo agora. Eita! Porque o professor Flávio Nunes é uma fonte de inspiração e eu quero apresentar ele e vamos começar hoje mais uma vez. O nosso Pode Falar! O professor Flávio Nunes é médico veterinário, educador, neuropsicopedagogo, arte terapeuta. Entre tantas outras qualificações, ele é a mente e o coração por trás de um projeto chamado Terapia do Nariz Vermelho. Uma iniciativa que leva alegria, música e leveza para dentro dos hospitais. E mais do que isso, é um projeto também criado em um espaço de cura para os próprios participantes. Bem-vindo, professor. Obrigado. É uma honra te ter aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado. O professor ele é graduado em Medicina Veterinária pela Fundação Educacional do André Arcoverde, formado em 2004. 2004. Pós-graduado em Morfofisiologia Animal pela Universidade Federal de Lavras. Pós-graduado em Neuropsicopedagogia pela Clínica Institucional e Neuroaprendizagem, Intervenção, ABA e Arte Terapia pela Universidade Metropolitana de São Paulo e mestre em Ciências Ambientais pela Univ. Bom, a experiência profissional do professor ele é muito vasta, né? Ele atua na área de medicina veterinária, com ênfase em medicina comparada. Atua também profissionalmente com a parte de ultrassonografia de cães, gatos e animais selvagens e exóticos. E ele é docente na Unifaa. Empreendedorismo. Fundador do Squackle. Cara, que nome perfeito. Uma empresa social de treinamento e desenvolvimento. De pessoas neurodiversas, UX, estratégia, consultoria e mentoria especializada. Foco em educação continuada, promoção da cultura de paz e colaborativo. Florescimento humano e neurodiversidade. A atuação multidisciplinar do professor é diversa. Ele é membro da equipe multidisciplinar da SME, que é Educação Especial, estudioso da criatividade, inovação, comportamento humano e animal, e membro associado da Comissão Internacional EcoOne, na Itália. E ele também tem uma formação complementar. Ele é graduado em Filosofia e Pedagogia, ele é pós-graduado em Neuroeducação, Psicopedagogia, Pedagogia Empresarial, Psicologia Analítica, Junguiana, Psicanálise Clínica e Comportamento Humano, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas neurodiversas. Professor, um baita de um currículo, hein? Tem alguns outros cursos complementares que eu... pequenininhos de poucas horas. Parabéns. Dá pra ficar até amanhã só. Pode desenvolver cada tema aí, é um podcast novo. Professor, antes da gente falar sobre o projeto em si, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, justamente para o público te conhecer, mais um pouquinho. Então, eu sou daqui de Valença, sou natural da cidade. E a medicina veterinária, na época da graduação, foi o que eu mais me identifiquei, né? Mas eu sempre gostei muito da área acadêmica, da área de educação, então é uma área que, enfim, desde antes da veterinária sempre me trouxe muita satisfação, né, entender o contexto e o prazer, né, de estar comunicando e me fazer entender, né, dentro da comunicação. Só que eu sempre tive dificuldades, olha que contrassenso, né? Sempre tive algumas dificuldades de comunicação com as pessoas. Então, eu me policiava, me colocava nesse mundo para justamente aprender como me comunicar melhor. E eu falava assim, caramba, né? Como que um dia quero ser professor, como que um dia eu quero, né, enfim, desenvolver coisas, eu tenho essa dificuldade. Então, desde muito cedo, eu fui fazendo esse trabalho interior comigo, né? Esse trabalho de tipo, vamos colocar a roda para girar, vamos fazer as coisas acontecerem para eu poder suprir essas dificuldades. E por causa disso, eu sempre fui
né, procurei ser monitor em algumas disciplinas na universidade, desenvolver projetos, né, ainda como, né, na graduação, ainda como estudante. E já desde aquela época eu falei assim, cara, eu saí da faculdade entendendo o que eu não queria fazer da minha vida, entendendo que a melhor forma, a melhor maneira, né, de potencializar as dificuldades que eu tinha era me colocar com o outro, né, em comunicação e conexão com o outro. Então, assim, a clínica, que é uma das coisas muito, né, básicas, assim, apesar do meu TCC, da minha monografia na época não ter sido nada convencional também, mas eu falei assim, vou pra clínica, né, porque eu preciso disso, eu preciso saber como é que as pessoas funcionam, né, e essas são algumas palavras que eu, né, disseram aqui, pode ser um pouquinho diferente, talvez, assim, a maneira de pensar, mas vocês vão depois entender o porquê. E eu preciso me colocar nesse processo. E sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado. E eu desenvolvi meus próprios meios, aí foi a parte legal da história. Então, sempre desenvolvi meus próprios mecanismos de relacionamento, de comunicação, de entendimento, de interação, que foge um pouquinho do que as pessoas contextualizam como normal. Eu sempre fui um grande questionador do que é o normal, do que é o padrão de normalidade dentro de um sistema, né, cultural, social, enfim. Naquela época eu não tinha essas palavras assim, não. Hoje em dia eu tenho. Mas sempre me coloquei nesse contexto, né? E aí me formei, trabalhei como intensivista na veterinária por muitos anos. Intensivista, para quem não sabe, né? Para quem já sabe, vou reforçar. É quem faz plantão. Então, né? Eu trabalhei como plantonista por muito tempo, muito tempo. E eu percebi que com, né, esse processo aí, isso estava me trazendo um desgaste muito grande. E eu comecei a diminuir o ritmo, foi quando eu comecei a procurar algumas outras especialidades dentro da veterinária. E dentro dessas especialidades, eu procurei mais a fundo a questão da ultrassonografia, né, depois de um período, que eu falei, cara, eu preciso continuar fazendo a coisa fluir, fazendo a coisa funcionar, só que com menos estresse. Não vou entrar nesse mérito agora, assim, do burnout, né, de outras questões, assim, mas tive esses momentos. Descobri depois, né, questões relacionadas à ansiedade também, por conta desse ritmo de trabalho maluco, que às vezes eu saía sexta-feira, 8 horas da manhã de casa e só voltava 10 horas da noite no domingo, assim, toda semana fazendo nesse ritmo. Falei, cara, preciso parar porque não tá dando certo. E até que, tô resumindo bem, hein? Até que em 2016 eu recebi uma ligação daqui de Valença, de alguém, né, falando assim, ó, me passaram o seu nome, vai ter um processo seletivo com um professor aqui na universidade e seu nome foi indicado, você não quer fazer? Eu falei, putz, é a minha oportunidade, né, para a parte da educação. E eu falei, quero. Então, isso era uma quarta-feira e ele falou assim, o processo é sexta-feira, tá beleza? Falei, tá bom. E aí vim pra cá, organizei a vida assim, tipo, muito rápida lá, eu tava morando no Rio nessa época, morando em São Gonçalo. E viemos, eu e minha esposa, e eu fiz o processo seletivo, não, vai chegar o resultado para você amanhã. Isso assim, já no sábado. E chegou o resultado no sábado e falei, então, você começa na segunda-feira. Foi nesse ritmo, foi justamente isso. Falei, tá ok, não tem problema, vamos lá. Porque eu falei assim, não importava naquele momento, né, esse tempo, porque era uma coisa que eu queria muito desde antes da veterinária, né, a oportunidade da minha vida, né, de dar aula. E assim foi. E aí eu terminei o primeiro semestre, assim, tipo, cara, é isso. É essa a parada. Mas eu acho que eu não vou colocar o pé em sala de aula de jeito nenhum, que foi uma bosta essa experiência. Foi horrível, cara, eu não sei o que é. Até que aqui na universidade nós temos a avaliação institucional, né? Nós fazemos da instituição, os alunos fazem da gente, enfim, nesse processo aqui. E teve uma resposta positiva. Eu falei, posso tentar mais um semestre, vai. A expectativa estava baixa. A expectativa eu falei, não, então essa resposta foi bacana, tá, então posso tentar. E assim eu tô aí desde 2016, né, estamos em 2024. E, putz, eu sou apaixonado, realmente sou muito apaixonado pelo que eu faço, assim, né, não só na parte da medicina veterinária, e o que me levou a outras formações na área de educação, né, na parte acadêmica ao longo da história, que culminou, né, principalmente da neuropsicopedagogia, clínica institucional e na arte-terapia, né, que, né, comentei, né, nos bastidores, e vou falar que foi algo que sempre esteve presente na minha vida, né, então sempre, desde pequenininho.
Bom, resumi muito, né? Resumi assim. Se falar de projeto, ele já tá inspirando, né? Dificilmente alguém vai sair daqui e não tá afim de dar aula, não tá afim de ser mais um exemplo. Isso é interessante e como se gerencia tanta responsabilidade, tantas coisas, assim. Sem falar do projeto em si, mas Sim. Então, eu até pouco tempo eu não tinha essa resposta. Mas isso era uma demanda que sempre chegava para mim. As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, tu faz muita coisa. Seu dia tem o quê? 48 horas, 72 horas? dá essa receita aí. Para você dar conta, né, de fazer isso. Como que você dá conta? E assim, as pessoas viam o lado profissional, né? Mas tem toda a demanda pessoal, de família, né? Sou casado, tenho 2 meninos. Então, tem tudo isso daí. E eu simplesmente falava assim, na época, né? Eu falava, olha, não sei. Só sei que eu dou conta. Não sei que tá indo. Só sei que tá fluindo. Mas como que eu faço, eu não sei. Não faço, até agora não deu errado. Com mínimo de prejuízo, entre aspas. Mas eu vou fazendo, né? Vou Você teve conciliando. alguma coisa sobre saúde, assim, alguma Sim, cobrança? sim. Então, isso é uma parte interessante, que é uma das coisas que me levaram, inclusive, à neuropsicopedagogia e arte-terapia, principalmente arte-terapia. Eu, antes de entender mais a fundo, né, o funcionamento do meu cérebro, da minha condição do neurodesenvolvimento, eu passei um período com muita ansiedade, assim, com muitas angústias e muita ansiedade. E aí eu falei, cara, chegou um determinado momento, eu falei assim, eu preciso resolver isso aqui que eu não tô conseguindo resolver sozinho. E ainda era um tabu muito grande para mim procurar ajuda terapêutica, né? Então eu sou de uma formação vinda aí dos anos 80, 90, de uma família mais tradicional, enfim. Não muito tradicional, mas né, com essa história dos baby boomers que ainda estão presentes aí, né? Esse povo aí. Então, para mim, ainda era um grande tabu virar e falar assim: não, preciso de ajuda, vou procurar um psicólogo, né? Um terapeuta, um psiquiatra, sei lá, vai que, né? E demorei um pouquinho a pedir essa ajuda. Confesso que eu demorei um pouquinho. Mas até que eu cedi e falei assim: vou entender qual que é, porque realmente eu acredito que talvez o caminho seja por aí. E nesse caminho, a psicóloga lá que iniciou comigo, ela falou assim, Flávio, se vê aqui que tem uma ansiedade presente, só que existem vários tipos de ansiedade. Para mim era uma coisa só. Aí eu descobri que existem vários níveis e condições relacionadas ao processo de ansiedade. E a gente foi explorando, foi mais a fundo. E aí eu entendi, isso já era 2019, 2020, foi 2020, por aí. E aí eu cheguei a um transtorno de ansiedade generalizado. Todas as minhas características, né, comportamentais dentro do contexto que eu vivia, para dar conta de fazer tudo que eu faço, né, foi um fator estressor que me levou a um transtorno de ansiedade generalizado. E junto com a transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, eu vou falar TAG para poder, né, simplificar, veio também uma condição patológica psicossomática, que foi a cálculos. Então eu sou um grande produtor de cálculos renais e sou um grande, vamos dizer assim, amante da comida, principalmente doces, o que me levou a uma diabetes adquirida tipo 2 também, tudo uma coisa puxando a outra, uma coisa consequência da outra. Só que eu falei assim, cara, mas isso é o que tá explodindo, isso é o que o meu corpo tá mostrando, né? Mas o que tá por trás disso ainda? Tem que ter alguma coisa ainda por trás disso, porque eu não ia desenvolver isso do nada, já que isso é uma condição minha, sendo uma condição minha, o que neurologicamente, olha só, mais uma coisa, né? Acho que nem todo mundo pensa desse jeito, né? Neurologicamente pode estar relacionado a esse contexto, e, né, com esses gatilhos, essas questões, enfim. E aí, conversando com a terapeuta na época, ela falou assim, olha, você pode fazer uma avaliação neuropsicológica, né, para entender isso mais profundamente. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma avaliação neuropsicológica. Mesmo porque eu acho que eu tenho, né, isso aí não acho que é só ansiedade não, acho que eu tenho TDAH também, não sei. Ela falou, eu acho que você não tem TDAH não, mas você pode fazer lá, né, e vamos ver o que dá. Aí eu fui, consegui uma avaliação, consegui uma pessoa, muito gente boa, fiz online, adulto consegue se fazer online, né, e era para durar 2 meses a minha avaliação, ela durou 4 meses, por quê? Porque já na terceira sessão a neuro falou assim, não, você não tem TDAH não.
Ansiedade está presente, mas eu estou vendo outros traços, outras características aqui que a gente precisa explorar um pouquinho mais a fundo. Eu falei, tá bom. Aí ela começou a fazer uma série de testes, uma série de escalas, né, enfim. E ela falou, preciso conversar com sua esposa, preciso conversar com a sua mãe, preciso conversar com seu pai para entender como é que era você, né, como criança, adolescente, início de fase adulta, com a sua esposa para entender como é que está esse contexto agora e essas dificuldades relacionais e por aí vai, enfim, que é comum, né, algumas questões, né, do casamento e tudo, mas para entender isso daí. E aí nós chegamos, foi meu presente de aniversário, eu tô com 43 anos, foi meu presente de aniversário de 42 anos, um laudo com transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. E por que durou 4 meses a minha avaliação? Isso também por conta do meu filho caçula, que tem esses mesmos traços que eu tenho. Tudo começou também nesse contexto. E ela falou, então tem mais coisas, vamos explorar um pouquinho mais? Eu falei, vamos. Tem problema, já que é para entender o contexto, fundo. vamos na base aí, na raiz do caso. E foi quando a gente chegou na condição associada ao transtorno do espectro autista, né, nível 1 de suporte, das altas habilidades de superdotação também. Aí justifico por que eu consigo dar conta de fazer muitas coisas. Hiperfoco, planejamento, ajuste. Quando eu não consigo, né, as questões, né, aí entraram palavras novas no meu vocabulário relacionado a esses temas, né, essas condições, e como que eu dou conta de fazer, por vezes, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E sempre foi assim. E para mim era normal. Para mim todo mundo fazia isso. Eu não percebia que era uma condição minha. Ah, Flávio, mas todos fazem isso também, que têm essas mesmas condições? Não. Também descobri isso também dentro desse processo. Então não digamos assim, desculpa a comparação nerd geek da história, não é um superpoder da minha parte. Não é um superpoder, mas é como o meu cérebro funciona. Exatamente. E eu preciso entender esse contexto para poder fazer com que os gatilhos relacionados, principalmente a ansiedade, ao TAG, não aconteçam. E é onde é a parte mais difícil, porque fazer o processo de autoconhecimento metacognitivo dessa situação é uma coisa. Fazer com que a modulação do cérebro funcione a ponto de eu mudar o comportamento no momento que precisa é outra coisa completamente diferente. Esses ajustes aí são... Isso vai vir com o tempo, eu já estou com isso consciente. E a minha esposa, tadinha, guerreira, até hoje, de vez em quando saem uns atritinhos por causa disso. Porque ela entende, mas não compreende ainda completamente que existe esse processo, né? E ela fala assim, cara, mas você já sabe. Eu falei, eu sei, mas você faz. Eu falei, faço. Porque entre o fazer e o entender que existe, tem uma distância, que não é tão simples assim, né? E aí eu entendi que, assim, desde criança, não é uma frescura, não é, né, uma situação, mas eu cheguei muito bem na fase adulta, né, tendo essas comorbidades associadas, por causa dessa cultura familiar que virava e falava assim, tipo, um exemplo, só para citar um exemplo, tinha uma tia minha que eu não gostava de ir na casa dela, porque todas as vezes que eu ia na casa dela, apertava minha bochecha, ela, né, tinha um cheiro estranho na casa dela, olha a hipersensibilidade sensorial já desde criança presente. E eu falava, mãe, eu não quero ir na casa da tia fulana. Não, mas a gente precisa, não sei o quê. Chegava na casa da tia lá, ela ia, apertava a bochecha, eu ficava no cantinho, saía porque eu não gostava, né? E era uma coisa que era minha, né? Daquele ambiente ali. E como que eu aprendi e passei? Moleque, deixa de frescura. É sua tia. Olha o respeito com ela. Então, eu fui educado na minha neurodivergência a, tipo, para de frescura, bola pra frente. Ignora essa situação, né? Tipo, né? E vamos tocar o barco. E assim, hoje eu sei que não é isso. E eu fico imaginando. Aí eu entro, mais uma vez, culminando dentro do processo, né? Uhum. A gente vai contextualizar daqui a pouco, né, com o tema central aí do podcast. Quantos jovens e quantos adultos que, como eu,
não passaram ou ainda passam por esse processo, que ainda hoje, né, estão tratando uma ansiedade, uma depressão, como comorbidade, não sabe o que é, Não sabe. porque existe alguma outra atrás. Então eu coloquei isso como Verdade. proposta de Eu quero o vida. contato dessa terapeuta. Muita coisa que você está falando, eu estou me reconhecendo, Uhum. puxando experiências próprias. Que se eu começar a falar, eu vou dizer, ué, eu passo os atos lá. Depois, Sim. você olha. E aí isso se tornou um propósito de vida, sabe? Se tornou um propósito porque, assim, eu sempre me compadeci muito com as dores do outro. Mesmo não conseguindo, por vezes, chegar tão perto, né? Mas eu sempre fui muito bom ouvinte, mesmo não sendo muito bom comunicador. E sempre foi muito legal, assim, entender que eu conseguia, né, fazer isso, assim, né? E para mim sempre foi um grande aprendizado. Então, vi esse contexto, essa situação como um grande aprendizado pessoal. A vida inteira. Na faculdade, então, foi um divisor de águas nesse universo. E cheguei muito bem na fase adulta também por essa questão familiar, pelo desconhecimento da situação. Passei pela fase do luto, que existe, né, um contexto relacionado à fase do luto no pós-diagnóstico, né, na pós-descoberta da condição, na fase adulta. Seria um balde de água fria? Seria um balde de água fria e seria assim... por que eu não soube disso antes? Talvez eu teria tido escolhas diferentes. Você disse que foi uma questão de um ano atrás, bem Foi, recente, eu faço aniversário em maio, então foi maio do ano passado, né, que chegou, né, o meu E você laudo já tinha mesmo, todo né? esse background aí na questão da neurodiversidade, psicopedagogia, ou você foi construindo a partir disso? Construindo a partir disso. Exatamente o banho de água fria. E uma virada de chave. Por isso que, assim, eu potencializei a questão da neuropsicopedagogia e da arte-terapia desde então, né? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso realmente, de fato, por mim mesmo, antes de tudo, né? Porque isso é uma coisa também que é bem falada também, né, nos processos terapêuticos, porque a gente precisa se autocuidar para a gente conseguir ter condições de cuidar do próximo e do outro. Então foi um grande processo de autoconhecimento desde então, né? De entender todo esse contexto e falar assim, não, agora eu estou minimamente preparado. Acho que a gente nunca vai estar 100% preparado, que é sempre, né, uma grande descoberta se relacionar com o próximo, mas vai ser legal ajudar, né, contribuir, auxiliar outras pessoas nesse processo. E desde então venho trabalhando nisso, tanto, né, comigo mesmo quanto com o próximo, né, com os outros. E você acabou respondendo a nossa próxima pergunta, né, que era como que você conecta a sua experiência na arte-terapia e na neuropsicopedagogia com o trabalho que você realiza nesse projeto, Sim. que é a terapia do nariz vermelho. Isso. Foi um meio, então, de você conseguir Sim. ligar os pontos. Sim. E aí eu digo para vocês agora, eu vou contar rapidamente essa experiência. Sim. A arte-terapia, a palhaçaria terapêutica, ela entrou na minha vida num momento que eu estava muito mal, ainda não sabia do meu diagnóstico, mas o TAG estava explodindo, estava completamente descompensado, né? Tendo crises renais, enfim, estava muito descompensado. E eu estava a ponto de questionar o porquê de continuar. Cheguei a efetivar nada, mas chegou a passar na minha cabeça e falar assim, cara, para que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? Que sentido que tem essa situação toda, né? E nesse momento eu falei assim, cara, preciso desestressar. Foi quando eu entendi, vi online que existia um curso de teatro, né, da escola de Macunaíma, em São Paulo, né, não tô ganhando nenhum royalty com isso, mas recomendo. Patrocina a gente. Deixa a dica, hein? E aí, nesse curso online, uma das professoras era também palhaça, né? Ela também conhecia a arte, né? Ela foi uma das alunas do Doutores da Alegria. Ela participou um tempo como Doutores da Alegria e fazia esse trabalho também, lá em São Paulo. E quando ela começou a falar, uma das aulas das técnicas, né, relacionada à arte da palhaçaria e tal, que ela começou a falar, eu falei, cara, isso faz muito mais sentido do que o teatro propriamente dito, né? O processo teatral. E eu comecei a estudar.
Falei, putz, já que faz mais sentido, vamos entender isso um pouquinho mais a fundo também. Olha aí meu processo, né? Vai coligando uma coisa na outra. Vamos entender isso mais fundo. E foi muito bacana, por quê? Porque o teatro, só para contextualizar, ele te dá uma liberdade muito grande de expressão corporal, de você entender quem é você dentro do mundo, de você ter a liberdade de entender como que um outro ser humano semelhante a você funciona e trabalhar isso dentro de um contexto controlado, que é o teatro, cinema, televisão, enfim. Só que, me corrija se eu estiver enganado, mas a coisa é realmente muito modulada, muito pautada, muito fechadinha nesse contexto, porque precisa funcionar treinamento, precisa funcionar direitinho. Então, tem os textos, né? Tem as pontuações no palco, tudo que você precisa fazer. As repetições. Tem pouco improviso ou quase nenhum. Quase nenhum. A palhaçaria, não. A palhaçaria você precisa estar atento no ambiente que você está o tempo inteiro. E a coisa é muito rápida, é sempre muito rápida. E te dá liberdade de você não desenvolver um personagem em si, mas você ser quem você é em essência. Então isso já mudou assim completamente a chave na minha cabeça. Eu descobri na palhaçaria a possibilidade de resgatar aquele Flávio lá de trás para ser realmente quem eu era, livre das camadas que a gente vai colocando ao longo da vida. E aí essa é que é a grande questão. O nariz do palhaço é a menor máscara do mundo. E ou é porque você retira todas as camadas, o máximo de camada possível para restar apenas uma coisinha. Apenas aquele que você é em essência. Isso é a filosofia por trás da arte. Ah, mas a palhaçaria não é para fazer o outro rir, não é? Eu não sou uma pessoa legal, eu não sou uma pessoa cômica, eu sou tímido. E quem disse que você não pode fazer, praticar isso, né? Quem disse? É uma via de mão dupla, quem tá assistindo e quem tá Exato. atuando. E a arte da palhaçaria é a arte da verdade. Ela é a arte do momento presente, ela é a arte da essência. Então, quando a gente entende esse contexto, a visão do outro, a visão do ambiente, ela muda. Não tem como não mudar. Tanto que uma das coisas que eu falo com todos os alunos nas oficinas é isso. É um caminho sem volta, tá, galera? Tem vaga para 3? Se vocês entenderem, tem. Se vocês entenderem o que eu tô falando com vocês e o que tá por trás do processo, vocês nunca mais vão conseguir enxergar a vida e o contexto de uma outra maneira. Que muda mesmo. Então não se trata de fazer rir. E aí é onde vem a terapia, o processo terapêutico pessoal e da contextualização. O que eu posso ser vulnerável. Eu me permito ser vulnerável. E aí eu citei, né, dos bastidores também, vou citar agora. Também não estou ganhando nada por isso. Nenhum royalty também. Que eu gosto muito do livro A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown. Gosto muito, muito. Tem outros livros que eu gosto. E ela fala sobre essa vulnerabilidade como um ato de coragem. Pessoal, você se conhecer, se permitir ser vulnerável dentro de um contexto, isso não é para qualquer um. Isso não é uma pessoa que é menos, é uma pessoa que é incapaz, uma pessoa que, entendeu? Não. Você tem que ter muita coragem para fazer isso. E ela traz isso, né? Tanto na contextualização da psique feminina quanto da masculina, dentro, né, desse relacionamento e dentro do contexto onde nós estamos inseridos. E dentro disso, o palhaço é esse cara que cai todas as vezes, que se lasca, que, tipo, cara, tá ruim, mas eu vou assim mesmo. E ele caiu. E ele, no momento seguinte, ele levanta. E cai de novo. E cai de novo. E ele levanta. E ele fala assim, uma hora vai ter que dar certo. Uma hora a coisa vai. E isso muda mais uma vez a percepção, porque às vezes o processo de depressão e ansiedade, depressão, né, como excesso de passado e ansiedade como excesso de futuro, te tira do momento presente. E quando você entende, só para citar esses dois extremos, que é o que está em alta também atualmente na contemporaneidade. Mas quando você entende que esse processo culmina no momento presente, e esse momento presente, você consegue fazer alguma coisa com isso que vale a pena, e você fala assim, não, é só mais um processo. É só mais uma coisinha
que eu preciso dar esse passo, que eu preciso seguir adiante. E aí você coloca esse pensamento permeando toda a sua vida. Você permeia os estudos, você permeia a sua relação em casa, você permeia a sua relação com os pais, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, isso permeia a sua relação com colegas no ambiente de trabalho, isso, né, na igreja, sei lá, enfim, qualquer lugar que você esteja, e isso se torna, mais uma vez, é um processo pessoal, mais consciente do outro, mais consciente do próximo e mais empático. Achou a palavra, acho que é isso aí. Você se torna mais empático, porque você fala assim, caramba, eu erro também. Ele tá errando agora. Ele não sabe nada do que eu sei sobre palhaçaria, sobre vulnerabilidade, não sabe nada disso. Mas eu sei, como pessoa, que o sistema dele funciona de uma maneira semelhante à minha dentro desse contexto. Então, cara, por que não, né? Vamos dar um voto de confiança? Vamos seguir junto? Dá a mão aqui. Tá difícil, não tá? Tá complicado. Eu não sei exatamente o que você tá passando, não sei exatamente o que tá no seu coração, não sei exatamente quais são as suas dores, né, os seus sofrimentos, mas vai passar. Não sei em que momento também. E a arte da passa. Mas passa. Você caiu, cara, vamos levantar, vamos seguir adiante. Então a arte da palhaçaria, para além do risível, é isso. Então esse aí é uma lição de vida que eu aprendi que mudou completamente o processo, né? Sim. Que me fez ver, né, a realidade, o mundo de uma maneira diferente, ainda previamente ao contexto e à condição que eu viria descobrir 2 anos depois, 2 anos e meio depois, né? Aí fechou com chave de ouro. Quando eu descobri, eu falei, agora sim faz sentido, agora, né? E só para finalizar essa parte, eu costumo dizer que dentro desse processo de autoconhecimento, processo metacognitivo, eu gosto muito dessas palavras, porque é um processo de amadurecimento pessoal, né? Dentro do que a gente faz, né? Normalmente a gente faz consciente ou inconsciente, a gente faz isso. E eu costumo dizer que dentro do processo da arte-terapia e da neuropsicopedagogia, eu não monto quebra-cabeças com as pessoas no desenvolvimento delas. Eu vou junto com elas, sempre, que eu não faço esse processo sozinho, sempre o outro que me traz a demanda para a gente conseguir trabalhar. Eu costumo dizer que a gente monta mosaicos. Não é quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça as peças já estão minimamente calculadas e desenhadas e modeladas. O mosaico não. O mosaico de cada um é diferente. Cada um tem suas próprias peças para ser trabalhada, cortada, ajustada, para que num determinado momento aquilo faça sentido. E essa busca de sentido, também já parafraseando Viktor Frankl, da logoterapia, mais uma linha da psicologia que eu gosto muito, apesar, né, de estar estudando a questão da psicologia analítica junguiana, enfim, psicanálise de Freud e tal, mas eu gosto muito dessa questão da busca do sentido, né, em busca de sentido. Até o livro do Frankl que fala sobre isso, né, da busca do sentido, que é muito legal. E uma das coisas que eu venho trabalhando, né, na terapia ultimamente, que é o porquê do sofrimento, o porquê das coisas, o porquê de passarmos porque nós estamos passando, que se o sofrimento por ele mesmo não tem sentido, não tem por que senti-lo. A gente vai só sentir, vai ficar uma pessoa mais amarga, talvez, mais fechada. E se a gente não se abre para essa vulnerabilidade, para o passo seguinte, não vai ter valido a pena passar pelo que passou, né? Então a gente precisa tirar isso daí. E aí entra na comunicação não violenta, as necessidades, emoções, enfim. Eu tenho cérebro arborização de pensamento. Acho que vocês já perceberam, né? Vocês perceberam que eu tenho pensamento arborizado. Hiperatividade cerebral, que eu sempre tive também, apesar de fisicamente não ser hiperativo, mas aqui é o tempo inteiro também. Tá sempre trabalhando. E aí é legal isso daí, né? Porque isso começa a fazer sentido. Isso começa a gente considerar e reconsiderar os tropeços da vida, os sofrimentos, o porquê que a gente passa, porque a gente passa. E, enfim. E falei pra caramba, né? Você falou muito bem. Basicamente, eu sou da geração 80-90. Uhum. Então é exatamente tudo contra a geração 80-90. Tudo contra a tradição. Sim. É tudo contra nós, como somos homens, é tudo contra o pensamento do homem. Nós não podemos ser
frágeis. Uhum. Temos que stay forte. Exatamente. Só que por trás vem essas cobranças Sim, psicológicas ou não, sim, sim. que afetam a saúde, vem essas cobranças que nós, como homens, 80, 90, Uhum. basicamente. Tô excluindo vocês, não, tá? Aqui tá próximo. Eu amo ficar quieta, mas eu sou vendo. Mas eu sou o único excluído. Não, você tem outras questões. Isso não é uma contradição, não só um pensamento. Talvez não, mas Talvez não, isso aí só as gerações para dizer. Cada momento tem o seu afã. toda essa experiência, tudo isso que vem narrando ou roteirizando a sua vida, isso basicamente mostra que você está indo contra a maré. É duro nadar contra a maré, mas você está chegando. Sim. Isso é importante. E eu sempre fui justamente isso, sempre fui esse pontinho fora da curva. Sim. Então, enquanto todo mundo estava se socializando, eu não estava socializando. Enquanto todo mundo estava querendo desenvolver alguma coisa, eu estava quieto na minha. Tinha tudo para não socializar. Tinha tudo para se fechar e viver no universo dele, no escopo dele. E as pessoas lá, e hoje, muito pelo contrário. Ele vem buscando cada vez mais proximidade, mesmo que difícil. Uhum. Lidar com o ser humano é muito difícil. Sim. Mas mesmo que difícil, essa vontade, esse desejo está cada vez mais próximo. Nem mesmo que seja só para entender Sim, o sim. pensamento ou como as pessoas agem. Sim. Mas é algo além. É algo que vai te responder coisas que são inerentes a você mesmo. Sim, sim. E ao mesmo tempo vai ajudar o próximo. O outro. O outro. Isso é muito. Isso virou propósito de vida. Você ganhou mais um fã, né? Então, eu me vejo muito nisso. Eu não fui psicólogo, psicanalista, não fui nada, mas eu me vejo tratando de ansiedade, que é preocupação com o futuro, que isso, acho, é uma das doenças da contemporaneidade aí, mais ainda do que já era antes. Sim. A vida hoje é tudo rápido, as informações são rápidas, tudo é para ontem. Sim, sim. A gente vive num universo que estamos sempre atrasados, e a gente vive ao mesmo tempo que 24 horas não é o suficiente. Sim, sim. Desculpa te cortar, mas esse é o meu questionamento do status quo, do que é normal. Exatamente, o que é normal? O que é normal? Então, assim, não é que eu quero, não é um pensamento anárquico, não, tá? Não é pensamento, não. Normal não é questão de regra, de normatividade, é uma questão de normatividade. É porque, assim, culturalmente, existem situações que, sim, entendeu-se que se agimos de uma maneira diferente do que aquela dita moral, dita ética, realmente, de fato, vamos criar uma sociedade anarquista. Esse não é o propósito. Já vivemos momentos históricos nesse sentido. Não que eu não vou citar aqui, porque, né, enfim, desculpa a minha raborização. Mas vivemos já esses momentos. E se viu que não dá certo. Então, assim, as regras existem, diferentemente do que as pessoas pensam, né, para serem quebradas, mas para dar o mínimo de conforto e segurança dentro de um contexto social, político, econômico que a gente vive. O que é normal para a gente dentro do nosso contexto não é normal para quem vive, sei lá, no Vietnã. Para quem vive no Japão, para quem vive, somos todos seres humanos. Mas eles entenderam dentro da cultura deles, essa é uma palavra muito importante, que a forma deles agirem na contemporaneidade com os estímulos que eles receberam historicamente, seria legal que fosse daquela forma que eles vivem atualmente. A gente não. O que é normal pra gente é anormal para uma outra cultura. Simples assim. Eu tive uma experiência em 2006, 2007, que eu fiz um intercâmbio. Foi até quando eu descobri, né, a Eco One, que eu faço parte da rede internacional e tudo mais, que eu fiz um período de formação lá com eles, né, de cultural, espiritual, enfim. E lá eu convivi com pessoas de alguns lugares do mundo. Lá na Itália, fui lá para a Itália, região ali da Toscana. E aí, dentro dessa região, dentro desse contexto, o que aconteceu? São os prevés que estão assistindo. Tem uma obra aqui do lado. Então, desculpa pelo barulho, mas imprevistos acontecem. E eu tô tentando enrolar para acabar o barulho. Espero que eu acho que não saiba assim. Mas para dizer que daí nesse momento,
várias pessoas de vários lugares do mundo. E éramos pessoas dos 5 continentes convivendo junto. E era difícil. Era difícil porque cada um trazia consigo a sua experiência de vida, a sua bagagem, sua A cultura. Sim, uma única cultura, diversas Entendeu? formas de pensar diferentes já causam ali debate, Sim. problemas, mas de culturas diferentes. Exato. E aí foi assim, né? São 3 culturas aqui que batem a cabeça. Então, assim, é uma experiência de vida que me ajudou naquele momento, naquele contexto, entender isso também, né? Que começou a fazer sentido agora. Exato, exato. Então, assim, desde essa época, 2006, 2007, eu questiono sobre isso, o que é o normal, né? E o normal, por vezes, dentro de uma cultura única onde nós convivemos, digamos, nossa cultura brasileira, como qualquer cultura, é o que foi imposto por alguns, imposto entre aspas, onde se viu que seria conveniente e legal agirmos de uma determinada maneira. E qualquer pessoa que foge desse contexto é tida como anormal. E o anormal não é visto, por vezes, de uma maneira pejorativa, já é muito estigmatizada, como algo bom. O que é anormal ficou subentendido como sendo algo ruim. Não necessariamente nocivo, mas ruim. O A vem como uma negativa, né? Na palavra. Prefixo de negação, né? De exclusão, né? E é nesse ponto que eu bato muito de frente. Nesse ponto que eu viro e falo assim, cara, não né? Jung fala muito sobre essa questão da sincronicidade, né? Não por já entender desde aquela época que eu já era uma pessoa neurodiversa, neurodivergente, né? Não de uma maneira não consciente. Mas é porque realmente eu sempre me questionei isso. Eu falei assim, cara, mas por que eu preciso fazer isso dessa maneira, dessa forma, desse contexto? Porque uma pessoa está falando que tem que ser assim, se eu consigo fazer de uma outra maneira muito mais tranquila, que para mim vai trazer um benefício melhor. O resultado não melhor. O melhor. Esse questionamento do ponto fora da curva. Todo mundo que tem um ponto fora da curva tem exatamente esse tipo de pensamento, porque já se vê como não pertence, eu pertenço a esse meio, mas não sou igual. Eu sou destacado, de certa forma, diferente. E a filosofia canta quando ele fala, né? Você está dando uma aula de filosofia que eu não tenho. Sim. Tô pensando no Neymar aqui com a gente. Mas assim, só pra contextualizar, eu por muito tempo na minha vida eu me senti não pertencente. Uhum. E isso é uma sensação que tem passado, assim, eu tenho trabalhado nisso, mas eu me sentia muito não pertencente. Uhum. Tem muito a ver, né, isso com o que você fala. Tem sim. Eu desenvolvi, quem sou eu para desenvolver assim, né? Mas até pelos estudos relacionados aí à filosofia e tudo mais, que mesmo antes de fazer a formação agora que eu estou concluindo, já estavam presentes, então eu fui aquela criança que gostava de Scientific American, que gostava de acordar domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sabe? Foi essa criança. Exato. Então foi essa criança. Sexta-noite para ver Globo Repórter. Ficava, sempre gostava. E assim, era isso aí, né? Cultura, enfim, sempre gostei disso. Ah, São Paulo, Flávio, quando você morou em São Paulo, você ia pra boate? Não, eu ia pra Pinacoteca, pro Museu de Língua Portuguesa, era meu hobby era esse, né? Nossa, biblioteca Saraiva do Conjunto Nacional, aquilo ali era um mundo, paraíso. Mas, então assim, entender esse pontinho fora da curva me fez lembrar uma vez que eu fiz um projeto de ação universitária, que seria relacionado, que é o projeto Rondon, né? Uhum. Que existia aqui na universidade. Eu lembro que no penúltimo dia teve uma confraternização, numa chácara, num lugar lá. Isso 2003, vai. 21 anos atrás, eu lembro de algumas coisas. E eu falei assim, cara, não quero, assim, eu quero estar, porque os meus colegas estão aqui, mas eu não quero estar. Eu não sei por que eu não quero estar, mas eu vou. E num determinado momento, aquele som, um monte de falação e tal, aquilo já estava me incomodando, eu não estava legal, peguei meu copinho, né, de cerveja, e me afastei um pouquinho, e fiquei assim, tinha uma piscina, fiquei debaixo de um quiosquezinho de uma mesa daquelas,
10 metros de distância. Distância segura. Distância segura pra eu ficar ali. Tô aqui, mas não tô, sabe? Tipo, deixa eu quietinho aqui. Aí, de repente, chega um amigo. Ô, Flávio, tudo bem? O que você tá fazendo aí? Não, tô tranquilo. Aí chega Tipo, daqui a pouco chega um segundo. Daqui a pouco chega um terceiro e senta do meu lado. Se eles queriam também se afastar ou não, estavam preocupados comigo, eu não sei. Mas o fato é, e aí é porque dessa contextualização, uma pessoa desses meus amigos virou pra mim e falou assim, mas por que você tá aqui? E eu lembro dessa conversa. Eu falei, porque eu quero ficar quietinho aqui na minha, eu não quero chamar atenção. Quero. Aí a pessoa virou e falou, que eu lembro até hoje, mas você estando aqui, você chama mais atenção do que você estando lá no meio de todo mundo. Por isso que a gente veio aqui para saber o que estava acontecendo com você, né? Se tá tudo bem, beleza. Se você quiser que a gente fique aqui com você também, beleza. Se você não quiser também, tranquilo. Naquele momento ali, eu falei assim, cara, que legal, né? Esse acolhimento, né? Essa sensibilidade, né? Dos que chegaram ali, de entender que eu precisava daquele momento ali, de estar ali. Mas eu falei, caramba, eu chamo mais atenção. Assim, eu chamo mais atenção, né? ficar quieto ali na sua. Eu falei, cara, eu só quero ficar quieto, eu só quero, né, ficar aqui no meu cantinho, né? E isso rondou minha cabeça por um bom tempo, né? Tipo, como que eu agir, pensar e reagir ao ambiente onde eu tô dessa forma é uma maneira de chamar mais atenção, né? E eu falei, eu não quero chamar atenção, eu quero justamente ficar quieto no meu canto. Então foi todo um outro caminhar também, né, de autoconhecimento também nesse sentido, né? Foi quando eu comecei a falar assim, cara, eu preciso me socializar mais. Mas como eu tenho dificuldade, o que eu preciso fazer para minimamente eu ficar bem, sem com que o outro também fique constrangido com a minha presença e vice-versa, né? Enfim, aí a coisa meio que foi finalzinho da universidade, né? Foi quando a coisa começou a mudar, assim, também nesse sentido de comunicação com o outro, né? De proximidade. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o projeto da terapia? Sim? Como que foi esse processo de criação? Como que surgiu a ideia? Como que chegou o projeto até o senhor? Sim. Então, eu comecei a fazer algumas apresentações, ou me colocar, né, à disposição da arte, né, da arte da palhaçaria e do processo artístico como um todo. E tinha uma pessoa aqui na universidade que relacionada, né, ao departamento de cultura, inovação aqui da universidade, que ele soube disso. E alguns alunos da medicina falaram assim, cara, seria muito bacana a gente ter um projeto tipo Doutores da Alegria. Falei, tá, bacana. Então, esse funcionário foi a ponte entre os alunos e o que ele via que eu já estava fazendo. Existia um outro projeto, né, já que eu falei, cara, mas olha só, vamos lá. Já que é para fazer, não que o outro não fazia direito, não é isso. Você é demitido depois disso. Não se comprometa. Mas eu falei, seria legal a gente não ir assim, simplesmente ao léu. É legal ter uma formaçãozinha prévia para poder organizar, bacana, o que a gente vai fazer de fato, por que a gente vai chegar lá para poder fazer o que a gente está fazendo, porque senão a gente, às vezes, vamos levar só alegria e uma música, e dependendo da abordagem que a gente faz, a gente pode mais prejudicar o paciente do que colaborar. Então eles concordaram da gente fazer a formação, era o período já de apresentar o PROEX, né, o documento para dar entrada, e a gente montou, né? Eles montaram. Então, assim, eu sempre deixei isso muito claro para eles. Eu falei, olha, eu vou dar todo o suporte que vocês precisarem, mas vocês são protagonistas. Vocês, como alunos, dentro desse processo, vocês são protagonistas. E eles montaram tudo bonitinho dentro do que eu falei, que eu direcionei para eles, e foi aprovado, né, o projeto. E assim a gente iniciou, daí dividido, né, principalmente com o período de formação, que é o período das oficinas, e com o término da formação para as visitas hospitalares, né? E foi muito legal, porque isso me surpreendeu muito, porque eu falei assim, cara, para quantas vagas que a gente vai abrir? Eu falei, olha, deixa aberta, a gente tinha uma semana para iniciar, né? As aulas, as oficinas.
deixa aberto, mas assim, eu acredito que umas 30 pessoas vai ficar legal, assim, vai bem. E se der mais do que 30 pessoas, se der menos, a gente começa de qualquer forma. Sim. Mas se der mais do que isso também, vai ser ótimo. Porque assim, sempre as pessoas vão ver, nem todo mundo se identifica. Então, se der mais do que 30 pessoas e algumas pessoas saírem, a gente consegue ainda equalizar isso daí. Tá na margem. Tá na margem. E eu me surpreendi muito que no intervalo assim de 3 dias, 4 dias, foram mais de 200 pessoas Caraca! inscritas. Mais de 200 pessoas, mais de 200 alunos. Mais de 200 alunos. Falei, cara, é mais da metade do curso inscrito no projeto, né? Tanto que o nosso primeira aula, que foi assim, tipo, para ontem, ó, a gente vai abrir a sessão para você porque tem mais de 200 pessoas, mas a gente não garante que a gente vai fazer isso sempre. A gente teve que fazer lá no teatro, lá em cima, que é onde comportou essa galera toda, né? A primeira aula. E boa parte das nossas aulas a gente conseguiu aqui, porque tem o CIEP, que é a escola aqui do lado, que tem a parceria. Então, boa parte das nossas aulas depois foi na quadra, para comportar esse número de gente. Automaticamente, com o tempo, já era esperado, muitos foram desistindo, foram abandonando ao longo do caminho, né? Aí veio o final do ano, daí período de férias, o pessoal deu uma desanimada, enfim, né? Não voltou. Mas dessa galera, a primeira turma formaram 49 pessoas. Então, Muito assim, bom. ficou dentro da margem, um pouquinho acima da minha margem de 30 ali. Sim. E hoje em dia a gente vai no hospital fazer as visitas em torno de 25 pessoas. Então eu falei, cara, fechou. Precisou chegar a 200 para chegar nos 25, assim, efetivamente. Mas formamos aí a primeira turma em torno de 50, né, pessoas. E nessa segunda turma, eles estão bem engajados. Foram 106, não, foram mais. Hoje tem 106, foram 120 alunos. A gente abriu para todos os cursos agora, para essa segunda turma. Então, além, inicialmente, do curso de medicina, tem o pessoal da enfermagem, tem o pessoal da fisioterapia, tem educação física, tem o pessoal da veterinária também, né, que gostou também. Essa última aula agora, o pessoal da veterinária não foi, não sei porquê. Enfim, minha crítica construtiva. A minha pergunta é o seguinte: depois desse podcast, você tem estrutura para receber mais alunos? Tem. Porque eu acho que outros cursos vão querer também. Temos. E a parte legal é que, por exemplo, o pessoal que é uma grande. Que a gente quer fazer coisa bonitinha também para eles terem a hora-aula também, né? Para poder fazer com que o certificado que chegue para eles também seja válido, né? E a gente fala, olha, precisa ter pelo menos esse mínimo de presença aqui para vocês conseguirem concluir, se formar, dentro da nossa formatura ali, e vocês terem essas horas, né? Ok. Aí essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim, eu perdi a aula, não sei o quê, por questões pessoais, eu não vou conseguir me formar, então não posso mais participar. Não, você pode participar a hora que você quiser, você pode ir. Mas eu não vou ter o certificado. Eu falei, isso aí tudo a gente ajusta. Por quê? Porque ela pode não ter o certificado agora, como aconteceu com a primeira turma, e alguns alunos que faltaram assim 2, 3 dias, eles fizeram agora, no início dessa segunda turma. E ajustou o horário. E ponto, né? Então isso é muito legal. Infelizmente, eu só tenho um dia na semana, até então disponível, mas faz parte da nossa proposta no futuro eu conseguir ter uma flexibilidade maior de horário para pelo menos abrir mais uma turma para ter mais pessoas que possam, né, participar. E até lá a gente está aí com essa turma agora em torno aí de uns 40 alunos, 50 alunos, né, toda segunda-feira, aproximadamente. Mais ou menos assim que a coisa tá andando, que surgiu, que começou e que tá caminhando. É um projeto incrível. Com certeza, assim, o seu tá inspirando a gente. Acredito que vai inspirar outras pessoas. E a gente quer conhecer um pouquinho mais desse projeto. Tá bom. Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo. O que você, com essas processo de formação, o que você percebeu, né? Porque você trouxe que é importante a questão da abordagem lá no hospital, a questão das pessoas, de entender o processo da palhaçaria terapêutica. O que você pode falar um pouquinho pra gente dessa formação prévia? Olha, eu acredito e percebo que foi muito fundamental. Foi bem importante. Foi importante
para as pessoas realmente, de fato, saberem onde que elas estão colocando o pé, assim, de saber como que a coisa realmente funciona. E traz um pouquinho, vou usar esse termo, um pouquinho de profissionalismo, assim, um pouquinho de... Não um pouquinho, né? Traz essa roupagem. Porque elas começam a entender que, à medida que as aulas vão passando, nossa, caramba, eu nunca pensaria que poderia fazer isso. Não dessa maneira, não desse jeito. Nossa, eu pensava que era uma coisa completamente diferente. Então, quando eles começam a entender, né, que através a gente fala jogos, né, através dos jogos, brincadeiras, é trabalhado toda uma questão, né, pessoal, emocional, de conhecer o próprio corpo, de conhecer as emoções, até que ponto eu posso ir, como que eu posso fazer isso. Quando eles começam a entender isso, fica mais fácil, fica mais legal. E a tendência e a resposta que aqueles que perseveram, aqueles que continuam, é justamente essa. Então veja que essa mudança acontece. Porque todos os que perseveram, que chegam até o final, que, por exemplo, fui só em uma aula, não é para mim, vai embora, eles não se dão tempo para descobrir o mais profundo desse processo. Mas não é realmente para mim. Ok. Todos estão ali porque querem estar. Sim. Então isso já é uma grande contextualização dessa pergunta. Ninguém é forçado a nada. A pessoa, ela abre o edital do ProEx, ela abre a inscrição dela, ela vai lá, faz a inscrição e se coloca à disposição naquele horário de uma vez por semana de estar ali, porque ela quer. Simples assim. Ninguém é forçado a nada. Saiu, viu que não é? Ok, não tem problema. Flávio, se todo mundo sair e ficar uma pessoa só, e se ficar uma pessoa só vai ser igualzinho se tivesse 50 e 200, que foi lá no início do ano passado. Não tem problema. Flávio falou que a gente precisa estar forte, nos conhecer para depois ajudar os outros. Sim. E o projeto, o treinamento, a oficina, traz exatamente isso pelo que ele está dizendo. Sim. Você começa uma construção de como eu estou hoje, para onde eu vou chegar mesmo não sabendo, mas eu vou sair com outro resultado, para a partir de então começar as visitas. Sim. E começar a ajudar. É uma via de mão dupla, porque de qualquer jeito alguém vai estar saindo modificado. E não, assim, não é uma presunção da minha parte. Como eu disse, é um caminho sem volta, né? E não é presunção por quê? Porque sempre há mudança. Sempre acontece. Minimamente, mas ela acontece. Ela acontece. Não tem jeito, não tem como. E as aulas são sempre assim, eu sempre penso elas divididas num processo crescente. Então hoje a gente vai trabalhar esse aspecto. Semana que vem a gente vai trabalhar a parte da linguagem. Na outra semana a gente vai trabalhar a linguagem com a expressão corporal, porque a gente vai sempre fazendo com que o próximo caminho seja suave para eles, né? Nessa cadência. Para que não seja pesado para ninguém e eles consigam, no final das contas, juntar isso tudo dentro do que é a proposta, né? E a proposta é interessante que ele vai dando camadas para esse contexto. No momento da visita, tirar as camadas e deixar só o nariz. E ser fluido. Né? E ser fluido, a gente está ali inteiro. Mais uma vez, parabéns, tá? Né? Mais uma vez. O projeto é muito, muito bonito, né? O projeto é igual você comentou, não é um projeto só para lá, é um projeto interno que você leva para lá. Sim, sim. Né? Sim. Começa trabalhando de dentro para depois poder levar para fora. Exatamente. Porque quando a gente está, eu acredito nisso, quando a gente está minimamente equilibrado, apesar de tudo, apesar das pressões do mundo, a gente sabe que aquele lugar é um lugar seguro. Então, quando a gente entende que aquele lugar é um lugar seguro e é um lugar que a gente consegue nós sermos nós mesmos, apesar de lidar com o sofrimento do outro também, né, dentro do leito, dentro do quarto, a gente... Eu acho que essa palavra é forte, mas eu vou usar ela. A gente transcende de uma certa forma, sabe? Então, de uma certa forma, a gente fala assim, caramba, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso desse jeito, dessa maneira, ter essa realidade. E aí eu vou além. Cada um dentro da sua profissão, nós estamos aqui todos estudantes, né? Todos, né? Eu sou eterno estudante, apesar de docente.
sempre me coloco nessa posição de eterno aprendiz. Eu falo, caramba, que legal ver esse final de semana, essa última visita que nós fizemos, eu tive esse momento. Eu falei assim, caramba, que legal. Eu fiquei muito na minha, em alguns momentos, assim, só deixando eles observando. E eu falei, cara, faz muito sentido. E dentro da profissão, dentro dessa humanização desse processo, eles vão levar para a vida deles, sim, profissional. Uma pergunta, hoje o projeto é voltado com os alunos. Com os alunos. Existe um projeto para a comunidade, fora dos alunos? Isso surgiu recentemente. Surgiu essa demanda recentemente. E a Squackle, ela é para isso também. Eu criei ela pensando nisso. Perfeito. Eu criei ela para que todos pudessem ter essa oportunidade. Você poderia dar uma resumida para o nosso público? O que seria a Squackle? Então, a Squackle é uma empresa social que eu criei. Fiz o registro da marca, então é uma marca registrada, que é uma empresa que ela trabalha com florescimento humano, né, com essa questão de desenvolvimento, né, de pessoas, principalmente pessoas neurodiversas, dentro dessa contextualização toda que eu já falei com vocês, mas é para qualquer um que queira estar ali e se aperfeiçoar, amadurecer, se autoconhecer, se aprofundar como pessoa. E eu faço esse processo através principalmente das artes, né? Das artes como um todo. Aí entra a arte-terapia dentro dessa contextualização. Então, uma empresa que ela é uma empresa de educação, queira sim, queira não, porque é um processo de educação, que visa isso, que visa fazer com que as pessoas se coloquem nessa dimensão de tipo, caramba, tem algo que está me trazendo sofrimento. Tem algo que é uma dor minha que não passa e eu queria entender isso de uma maneira um pouquinho diferente. O que eu posso fazer? Então, esse Squackle nasceu e surgiu para isso, né? Para essa questão. E o Squackle, o que é Squackle? Que nome é esse? Não sei, é isso. Eu inventei esse nome. Não existe na língua portuguesa, até onde eu sei. Existem algumas palavras semelhantes em outras línguas, mas eu inventei. Num processo autocriativo. Criativo. Chegou pro lado geek, né? Pokémon, Squirtle. Não vou esquecer mais. É isso, tipo, o que é Squackle? É amadurecimento, é florescimento humano, é autoconhecimento, é isso. É felicidade, é arte, Squackle é isso. O professor que vê o seu projeto até acha que é só levar alegria para o paciente de maneira geral, trazer conforto, não vê essa profundeza por trás, na verdade, de quem está ali. Sim. Como que você se sentiu vendo o seu projeto sendo aprovado e começar a fazer as visitas de fato aos hospitais? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu vou assim, cara, com o coração muito aberto, assim. Muito, muito. Tanto que eu tô aqui às segundas-feiras, assim, tem dias, obviamente, que a gente não tá 100% todos os dias. E a arte da palhaçaria também é isso, né? Você se colocar na verdade. Então, no dia que você não tá legal, vai assim mesmo. Porque é aquele momento para aquela emoção ser trabalhada. Por isso que, né, que as pessoas falam, e aí, mais uma vez, alguns alunos, né, isso falei, serve para todo mundo, serve para os tímidos, não tímidos, etc. Existem alguns alunos que eu percebo que chegam para mim no privado, né, diretamente no meu WhatsApp, eu respondo todo mundo, eu sempre falo isso, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Por conta das poucas coisas que eu faço, né? E ela falou, cara, mas assim, eu tô passando por um momento difícil, não sei o quê. Outro fala, caramba, aconteceu isso, nossa, tem um sofrimento, tem uma situação familiar, eles mandam pra mim isso. Eu acho legal porque eles se sentem tão acolhidos, eu acho que é isso, eles se sentem acolhidos a ponto de se abrir comigo, né, em alguns aspectos pessoais, assim. E eu falo, cara, não desiste não, vai lá, porque acima de tudo eu acredito que a arte-terapia, né, voltado pelo processo da palhaçaria, pode te ajudar. E é seu processo, é seu caminhar, é pessoal. Eu só estou aqui para poder fazer essa ponte. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas se abrem desse jeito e quando eu vejo a coisa caminhando e fluindo, que eu posso ser essa sementinha, não sei, essa base, minimamente, né, sendo quem eu sou, dentro, né, até dos meus limites, né,
Minimamente a mão que levanta, olha. E virar e falar assim, cara, é a empatia, né, da Brené Brown lá também, né, que ela fala também no livro dela. Cara, vamos chorar juntos, só, tô aqui pra isso, ponto. Entendeu? Vamos, sei lá, eu tô aqui, você não quer falar? Tudo bem, eu não tenho problema nenhum em não falar. Tranquilo, tá, tô aqui, é só isso. Ponto, acabou. Não, a gente grita, não tem problema. Quer dançar? Vamos dançar. Tá, não sou bom dançarino não, mas eu me esforço, sabe? Não tem problema. E é isso, é tá junto, né? É tá junto, é tá, né? Sim. Ponto. E é isso daí. Professor, a gente queria fazer agora um quadro com você de umas perguntas rápidas. Ok, E aí você responde o que vier na mente. tá bom. E assim, tem uma pergunta que eu tô muito curiosa pra fazer, então eu vou começar com ela. Qual foi o momento que mais te marcou na visita, assim, nos hospitais? Tem 2 momentos. Me roubou a pergunta. Tiveram 2 momentos. E os 2 recentes. Um foi de um paciente que a gente tava ali brincando e tal, né? Enfim, fazendo ali nosso trabalho. E eles interagiu com a gente muito bem, assim, riu, né, das sketches, das brincadeiras e tudo mais. E a pessoa pegou, né, quis pegar o contato da gente para poder seguir nas redes sociais, né, lá no Instagram, a esposa que estava com ele, a esposa que estava com ele, e ele interagiu com a gente, assim, de boas, e a gente foi embora, tal. E, tipo, no mesmo dia, assim, no final do dia, o pessoal do Instagram, né, que coordena ali, né, que faz esse processo ali do Instagram, mandou pra gente o print, né, da mensagem da esposa, do direct ali. Ela falou assim, tinha meses que eu não vi ele rir. Meses. Porque ele passou num processo de câncer intestinal. E teve que fazer cirurgia, fez quimioterapia, fez radioterapia, isso foi muito pesado para ele. E agora ele tá no quarto, se recuperando, pós-cirúrgico, e vocês conseguiram fazer ele rir. Isso foi muito legal. Isso foi muito bacana. Eu falei, cara, isso foi o prêmio do dia, não desmerecendo as outras coisas. Então isso foi muito bacana. E a outra coisa que aconteceu também, infelizmente, né, com o paciente veio a óbito, a gente descobriu essa semana, inclusive, a gente teve com ele na semana passada. E ele piorou muito nesse intervalo de tempo, e quem estava do leito do lado contou pra gente que durante a semana ele veio a óbito. E a gente foi meio que o último grupo, as últimas pessoas que foi até o hospital e levou para ele esse conforto. E ele interagiu com a gente. Ele cantou com a gente. Ele, né, enfim, se colocou naquele momento minimamente nessa dimensão de esquecer o sofrimento que estava passando ali para poder, né, se divertir, né, se distanciar do sofrimento dele. E a gente descobriu agora que ele, durante a semana, ele piorou e veio a óbito. Então, assim, é sobre isso também, né? A gente nunca sabe qual o impacto que a gente vai gerar na vida do outro, né? O tamanho desse impacto. Por mínimo que seja, o máximo que seja, a gente nunca sabe. Então, a terapia do nariz vermelho e esse processo da terapia, né, hospitalar, enfim, é isso. E é realmente assim, é uma coisa, dois momentos até então, né? Que eu não vou esquecer, assim, né? Extremos, né? Que eu não vou esquecer tão cedo. Porque a gente tá lidando com vida, a gente tá lidando, né, com emoções, com sentimentos, né? E é isso, né? Sim. São coisas muito caras, né, para nós seres humanos, né? Dessa distância nossa para os outros seres vivos, né, na Terra. Eu fico imaginando Isso é muito legal. a vontade de fazer a melhor visita possível. Sim. Na segunda oportunidade, você sabe se tem ou não tem. Então, cada momento é único. Cada momento é para se doar inteiro. É estar ali 100%. E não tem como vacilar. Não, 100%. Tem que estar ali 100%. E o que inspira o senhor, assim? Quem te inspira hoje, assim? Essa é uma pergunta difícil. Porque eu sou da filosofia que a gente sempre deixa um pouquinho da gente e sempre leva um pouquinho do outro. Em todos os lugares, em todos os contextos.
minha veia nerd geek, eu gosto muito da equação de Dirac, que é uma equação da física, que ela fala justamente isso. Uma vez que nós entramos em contato com o outro, mesmo que ele esteja a anos-luz de distância, quando um corpo se movimenta, o outro sente aquilo de alguma maneira. Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, por mais que esse momento passe e que a gente nunca mais se veja na vida, o que foi falado, o que foi vivido aqui, dentro de um determinado contexto, pode suscitar alguma reação positiva, que eu acredito, né? No futuro. Então, assim, minha inspiração, na realidade, eu não queria citar um nome, porque eu acredito que todos são fonte de inspiração, né? Mesmo aqueles que viram e falam assim, ai meu Deus, eu não sirvo pra nada, eu não tenho dons, eu não sei o que e tal, eu viro pra pessoa e falo, não, senta aqui. Vamos achar, vamos descobrir. Vamos entender isso daí. Né? E eu acredito muito nisso, acredito que todo mundo é capaz. Sem exceção. Sem exceção mesmo. Então, isso é muito legal. Professor, um sonho que você ainda quer realizar com o projeto? Ampliar ele mais, levar ele para mais pessoas, mais lugares, fazer com que as pessoas tenham contato, assim, com essa filosofia, né, com essa questão por trás, assim, e entendo que, assim, a arte da palhaçaria terapêutica, ela é apenas uma ponte. Ela é um meio para nós sermos melhores a cada dia. Sim. Então, acho que é isso, assim, acho que... E o que acho não, falta? acredita. O que falta? Não sei, networking. Não diria assim que as oportunidades acabam surgindo. Chegou um ponto da minha vida que eu percebi assim, não adianta eu me matar de correr atrás das coisas assim. As coisas vão em acontecendo. determinado momento vai acontecer, e se não acontecer também tudo bem. Né? Não é um pensamento, não é um pessimismo, não é nem nada disso assim. Não é um pensamento que destoa no sentido, caramba, você é muito desligado da realidade. Não, é justamente o quê? É esperar o momento certo acontecer, porque às vezes eu faço tanto que quando acontece assim, forçadamente, não vai ser legal. O interessante é que a Entendeu? gente está escolhendo as perguntas mais rápidas aqui, mas parece que ele já está respondendo sem a gente perguntar. Sim. Aí eu estou escolhendo aqui, ele Tá vai... ficando difícil, tá ficando Calma, tá tranquilo. Fala muito bem, não fala rápido, tem, assim, tem uma expressão muito básica no que fala. Passa muita sincera. verdade, sincero, passa muita verdade. Isso transforma o bate-papo aqui de simples, gostoso, Uhum. e deixa a gente cada vez mais curioso. Isso vai nos apresentando. Aí, queria fazer uma pergunta aqui que eu vou escolher aleatoriamente aqui, tá? Tudo bem. Como você equilibra a pressão de ser mentor e consultor com a leveza da palhaçadaria traz? Então, acho que é isso, é se colocar no momento presente inteiro, na verdade. Não que, sei lá, eu consiga fazer isso o tempo inteiro, porque eu tenho os meus limites também, ainda que precisam ser, né, trabalhados, é um processo, como eu disse para vocês, de uma vida inteira. Mas dentro disso, saber que eu posso me valer de uma metodologia, posso me valer de um artifício que me ajuda, que me faz pensar e falar assim, opa, não, isso aqui não agora. Deixa eu pisar um pouquinho no freio aqui. Tô indo rápido demais. Evita os gatilhos antes que eles aconteçam. Isso é uma das coisas para trabalhar na terapia. Entender que eu sou capaz, mas não é porque eu sou capaz Esse é o momento certo. que esse é o momento certo. Perfeito. Que eu preciso fazer aquilo daquele jeito, daquela forma, apressadamente. Então, entender isso para mim foi uma grande virada de chave, me faz levar as coisas com tranquilidade, a ponto, e aí é uma parte muito legal da história, que eu acho que é legal, pelo menos pessoalmente, para mim é legal, de não precisar hoje mais me render às questões medicamentosas para segurar o meu tag. Perfeito. Então, assim, eu estou trabalhando
Tanto eu acredito que eu tô me saindo bem nesse processo, porque eu já não tomo mais a medicação assim. Tem alguns momentos de gatilho, tem. Mas é um momento que eu viro para as pessoas e elas já estão entendendo, principalmente as mais próximas, que eu falo assim, olha, não tô legal, não tô bem, hoje o dia foi muito corrido e eu preciso ficar quietinho, tudo bem? E as pessoas viram para mim e falam, ok, mas a gente precisa resolver isso, 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 isso. Falei, tudo bem, você só me dá uma meia horinha, uma horinha para eu me regular de novo? Aí, hoje em dia, tá acontecendo. E isso para mim já basta nesse primeiro momento. Por quê? Porque aquela uma horinha, meia horinha, eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou relaxar, vou ficar passando Instagram, fazendo nada, ouvindo uma música, porque isso me regula. Vou fazer um desenho, vou tocar um violão. Isso me regula. E eu sei que isso me regula. E ao me regular, eu consigo, dali a uma hora e meia, que seja, tá inteiro para resolver. E é isso. Então eu tô seguindo dessa maneira, sem precisar estar recorrendo mais uma vez à medicação para isso. Então isso tá sendo um processo muito legal. Está sendo um processo muito, muito bacana. Trazendo para a minha realidade, toda conversa que a gente vai ter, eu vou sempre trazer a minha realidade. Sim. Voz experiência. Então, eu sou de formação, sou contador. Uhum. Tenho uma sociedade, um escritório de contabilidade. Trabalhei vários anos numa rotina muito fechadinha, muito quadrada. E eu tive a oportunidade há 6, 7 anos, de estar trabalhando hoje com a INEA. Uhum. E eu falo exatamente bem próximo a isso. Eu adquiri uma ansiedade enorme quando eu trabalhei com só a contabilidade, porque como a gente vive de prazos Uhum. e depende de outras pessoas, Sim, sim. nossos prazos como contadores são sempre mais curtos. Sim. E eu descobri que correr me dava um alento de esse momento é meu, Uhum. a minha cabeça gira com várias informações ao mesmo tempo, e Uhum. quando eu saía para correr, eu entendi que era o momento que eu conseguia zerar, eu chamo zerar, Sim. e voltar para a rotina. Quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na INEA, comecei a trabalhar com algo totalmente diverso do que é a minha realidade, eu descobri uma válvula de escape, Uhum. que é basicamente a não necessidade de uma medicação, porque eu também sou ansioso, extremamente ansioso, algo que chega até a assustar. E eu vendo as suas palavras, entendendo o seu modo de pensar, o seu modo de agir, entendendo também como é que é a sua vida, de certa forma, Uhum. me reconheci. E eu acho que aqui a gente vai se reconhecer cada um à sua maneira. Uhum. Quando fala do seu projeto, que eu acho que na próxima vaga ali eu vou digitar e vai entrar, Próxima turma 2025. eu vou dar um pouquinho de trabalho, que eu Tem problema sou não. imperativo. Não tem Não problema. tem problema não. Tem atividades para imperativos Eu também. vou precisar decretar, ao mesmo tempo que eu não sou nada, eu vou ser muita coisa. Tem problema Mas eu não. vou estar à disposição. Faz parte. É assim mesmo. E eu acho que, como acabou de falar aqui, a não necessidade de intervenção por medicamento é porque achou sua válvula de escape. Uhum. Sim. É porque a gente, como eu disse também, mais uma vez fazer uma conexão rápida, né? Pelo imediatismo que a gente precisa resolver o problema, a gente vai no lugar e fala, você está ansioso, toma tal medicação. A medicação vai ajudar? Vai. Tem pessoas, não, vamos lá. Existem pessoas que realmente necessitam, naquele momento, segundo a sua questão pessoal, tomar medicação. Isso é um ponto. Todo mundo compreende. Não estou criticando o fator medicamentoso do processo, porque existem. Eu vou abandonar a medicação que a pessoa falou, ele conseguiu, eu vou conseguir também. Não, eu preciso de um acompanhamento médico, é um processo. Estou falando de uma situação de 2020, 2021 para cá, mas que já existia antes, então são anos, né, Hoje nessa você questão. E é esse compreende, recorte né? aqui. É esse recorte desse momento. Nesse momento. Então vamos lá, para ficar isso claro também para quem ouvir, né, para quem assistir, enfim. Mas por conta desse imediatismo, e aí voltando lá no iniciozinho, pelo não autoconhecimento, as pessoas vão tratar o que está mais presente, que é a ansiedade, a depressão, os sintomas. Mas e a base?
E é esse, chegamos no ponto, fechamos o ciclo. E esse é o ponto, porque assim, eu só consegui agora diminuir a medicação e zerar a medicação, porque teve todo esse processo que aconteceu, não foi da noite pro dia, Sim. né? E quem quiser recorrer a isso também, não é só arte da palhaçaria. Mais uma vez, eu sou fã, eu vou falar e vou morrer falando isso. Qualquer manifestação artística, ou qualquer manifestação que se coloque em movimento, no seu caso foi a corrida e tal, esporte, muito importante também, atividade física, tudo isso são reguladores. E cada um precisa descobrir o seu regulador, né, pessoal. Então, cara, para mim é tirar fotografia. Para mim é correr. Para mim é ir pro sítio, pra chácara e ficar lá, né, olhando pro nada, vendo os passarinhos cantando. Para mim, e ponto. Não é apenas um regulador. Não. A corrida para mim foi um exemplo. Eu escrevo. É exemplo. Eu Exato. Desenho. Eu corria. É isso aí. Não, é. Corria. Mas é isso. E cada um vai encontrar o seu processo. Olha a arte da palhaçaria na base, na filosofia por trás. É o seu processo pessoal. Ponto. Nenhum palhacinho é que nem o outro, assim, nenhum é igual ao outro, porque é a sua essência, né? Ele fala que o pensamento dele, imperativo, é tudo transformado em árvore, várias raízes, vários braços. E ao mesmo tempo ele fala que tem que cavar até achar a raiz do problema. Sim. É um paradoxo, mas é muito interessante, porque... Ó, eu vou filosofar mais, hein? Porque sem a raiz que dá sustentação pro caule, a gente não consegue arborizar o suficiente para se conhecer e florescer. Né? A gente não tem, precisa que isso funcione. Tanto que o símbolo da Squawkle é uma árvore, né? Uma árvore meio que estilizada com um cérebro, assim, enfim. Mas é uma árvore por causa disso. Que a base precisa estar fortalecida para o caule conseguir sustentar essas ramificações, né? Para gerar os frutos necessários. Né? E cada um no seu, cada um pessoalmente. Não tem mais nada pra perguntar, não. Se você quiser me perguntar, eu já tô... Que conversa, né? Inspiradora. Professor, maravilhoso ter você conosco eu hoje. Eu que agradeço. Espero, o convite está sempre aberto, a casa está sempre aberta. Obrigado. Queremos muitos temas a conversar. Não falta. Esse projeto que vocês estão desenvolvendo é maravilhoso. É um projeto que impacta pessoas externas, pessoas internas e pessoas que vêm também, né? Como a esposa do paciente, que sim. também se teve impactada ali. Sim. Então, assim, realmente é uma coisa que está fazendo um trabalho positivo para a comunidade. Espero que vocês continuem, cresçam. Espero poder um dia participar do projeto também. As portas estão abertas. Vamos lá, a galera pode falar, vai falar. Vamos desenvolver, né, e conhecer quem somos nós, por essência. Eu acho que isso é um processo muito importante. Sim. Por tudo que a gente falou aqui hoje, para lidar com as questões do dia a dia, para lidar com tudo. Se conhecer, se aceitar e se permitir. Eu acho que termino minha fala aqui com isso, agradecendo, deixando o convite aberto. Ficamos muito felizes, muito enriquecidos com essa conversa hoje, muito inspirados, muito reflexivos. Eu tô muita coisa arborizada aqui nos pensamentos. Muito obrigada e deixo minha palavra com os meus amigos. Queria perguntar para o senhor, quem quiser participar e saber mais sobre o seu projeto, como pode entrar em contato? Então, lá na própria página do Instagram mesmo do projeto, né, Terapia do Nariz Vermelho, no Instagram, com esse nome mesmo. Pode entrar lá em direct, tem os contatos também, né, dos alunos também, que estão aí à frente. E é chegar. Ver, entender, né, da turma, como é que é esse processo de formação e tudo mais, e lá a gente esclarece tudo pro pessoal. A primeira turma era voltada mais para os alunos de medicina, hoje... Agora a gente abriu para todos os cursos, então tá aberto para quem quiser, né, tá participando. Agora, até pelo período, né, Sim. Mais uma vez, como a gente quer também contribuir com os alunos com relação às horas-aula e tudo mais, então assim, nesse momento agora já não dá mais para o certificado, mas dá para participar.
Então, quem quiser participar, pode participar, faz lá a inscrição, faz lá, né, pra gente saber quem que é, até pra gente entender se vai ficar na sala aqui ou se vai lá pra quadra, se vai pro teatro, enfim. A gente saber da quantidade de gente, volume de gente. E as portas estão abertas, e é isso, é chegar. Professor Flávio Nunes, olha só. Pode falar, vai te agradecer a todo momento. Toda vez que a gente for editar o vídeo, subir na plataforma, rever, escutar, a gente vai ficar cada vez mais impactado. Porque estar vivendo isso aqui é muito bom. E ter exemplos de pessoas que trazem essa interação, essa inspiração é fundamental. É a ideia do nosso projeto também. Nosso projeto é trazer pesquisadores, nosso projeto é trazer experiências para que sirva de inspiração para outros alunos, outros pesquisadores, outras pessoas, e a gente acertou mais uma vez, com mais um convidado. Obviamente, a gente não vai deixar de dizer que provavelmente, já um spoiler, daqui a pouco a gente vai estar aqui de novo conversando sobre problema. E venho da mesma maneira que eu vim hoje, muito feliz pelo convite, né? Aceitei, assim, com muita alegria mesmo, muita satisfação. E vamos, estou presente, estou aqui, estou de coração aberto aqui para o que vocês precisarem, decidirem, quiserem, tá? Assunto não falta. Professor Flávio, muito obrigado pela sua presença. E para os ouvintes, muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Pode Falar. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.